Mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Viagem de retorno. Graças às comunicações mediúnicas confirmadas por Jesus redivivo para demonstrar a vida extuante após a morte, desfruta-se a certeza da imortalidade, o que constitui alento e razão de alegria para todas as criaturas que passam a viver no corpo, trabalhando em favor da liberdade e da ventura espiritual que logo mais advirá. Confia, portanto, em Deus e conduze-te com equilíbrio em todos os momentos da existência terrena, a fim de que no momento da morte estejas preparado para sobreviver em plenitude. Se algum ser querido antecedeu-te na viagem de retorno, acalma-te e espera. Ele vive e te aguarda. Se fizeres silêncio íntimo, falar-te-á, animando-te para que prossigas em paz no desempenho das tuas tarefas até o instante de tua libertação. E se por acaso
algum temor te ameaça no que diz respeito à desencarnação? Recorda-te de que diariamente, quando adormeces, experimentas uma forma de morte, cujo despertar é, de certa maneira, reencontrar a imortalidade. Ama os que morreram, mas vivem, preparando-te por tua vez para viveres depois que morras. Joana de Ângeles. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, onde sempre transmitimos as nossas reuniões. Meu nome é Ana Maria, eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje, dia 2 de novembro, na maior parte dos países ocidentais, ocorre um dos mais importantes rituais religiosos da tradição cristã católica, que é o Dia de Finados, né? A comemoração dos mortos. Essa data tem por um objetivo principal relembrar a memória dos mortos, né? Dos entes queridos que já se foram, bem como, né, como os católicos fazem, rezar pela alma deles. A Igreja Católica, segundo a teoria da Igreja Católica, né, a alma da maior parte dos mortos está no purgatório, passando por um processo de purificação. Então é por essa razão que eles se reúnem para orar, né, por esses companheiros já mortos e pedirem a Deus que intercedam por todos eles, pelos seus sofrimentos, para que eles tenham minorado, né, esses sofrimentos, sejam acolhidos e melhorem dessa sua aflição. Mas a origem dessa comemoração, ela se perde no tempo. Já desde a antiguidade já se tinha notícias, né, dessa lembrança dos mortos. E no primeiro século da era cristã, os primeiros cristãos já tinham seus túmulos visitados, né, por aqueles que o amavam. Eles iam até os túmulos desses cristãos que eram mortos. Mas essa comemoração não tem origem nos ensinamentos dos espíritos. Ela se derivou de uma festa católica. No dia 1º de novembro, foi instituído pelo Papa Gregório IV, em 835, a festa de Todos os Santos. Neste dia, fica claro, né, a homenagem para todos aqueles santos que não têm dias específicos. Então, o Papa Gregório IV instituiu o Dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro. E para que os fiéis da Igreja e os pecadores não ficassem esquecidos antes de Deus, ele estabeleceu no dia seguinte, quer dizer, no dia 2 de novembro, que se fizessem essas orações em intenção desses demais mortos. Então, desde essa data, ficou instituída a comemoração dos mortos. No Brasil, sempre se comemorou essa data, dia 2 de novembro, como dia da comemoração dos mortos, né? Nós sabemos que a nossa origem é portuguesa, de origem católica. Então, sempre se comemorou. Só que essa data só foi oficializada como feriado nacional em 2002, tá? Embora, né, como a gente acabou de falar, essa comemoração já existia, já era bem mais antiga, né? Mas a questão do dia de feriado é mais recente. E hoje nós vamos nos reunir em pensamentos pelos nossos irmãos desencarnados. No dia 2 de novembro
de 1864, Allan Kardec se reúne pela primeira vez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para oferecer uma piedosa lembrança aos seus colegas e irmãos já falecidos, a propósito da comemoração dos mortos. E nesta ocasião, ele discorre, sobre a importância da comunhão dos pensamentos. Então, neste dia, a partir deste dia, de 2 de novembro de 1864, Allan Kardec passa a se reunir nesse princípio dessa comunhão de pensamentos, dando um testemunho de simpatia para todos aqueles companheiros já desencarnados. E em nossa casa espírita, desde a década de 70, também nos reunimos nesta data para enviarmos as nossas vibrações de carinho e de fraternidade a todos os nossos amores que já retornaram à pátria espiritual. E é isso que hoje vamos refletir e vamos enviar essas melhores vibrações de carinho para todos esses nossos amores. Conta-se que uma mulher viu seu filho menor morrer. Ficou desesperada e não se conformava. Procurou então um mestre budista, que ele era muito conhecido na aldeia em que ela morava, e ele resolvia várias questões, tinha sempre um remédio pronto. E ela então procura esse mestre para que ele desse um remédio e seu filho voltasse à vida. O mestre ouviu a rogativa da mulher e disse o seguinte: o seu filho vai voltar a viver quando a senhora trouxer uma semente de mostarda nascida em uma casa onde nunca ninguém tivesse morrido. E a mulher, esperançosa, partiu em busca da semente, batendo de porta em porta. E não encontrou, logicamente. Em cada casa que ela batia, alguém já tinha morrido. Alguém já tinha retornado ao mundo espiritual. Ela então retornou ao mestre e lhe disse: Mestre, o sofrimento me cegou a ponto de imaginar que era a única pessoa que sofria com a morte de um ente querido. A morte, portanto, é inevitável. E existe uma palavra-chave para enfrentarmos com serenidade e equilíbrio a desencarnação de um ente querido. Esta palavra é submissão. Ela significa o desejo e a disposição de aceitar esse inevitável, considerando que acima de todos os desejos humanos prevalece a vontade soberana de Deus, que nos oferece a experiência da morte em favor do aprimoramento da vida, nos dando sempre inúmeras oportunidades de planejamento para retornarmos à carne, nos aprimorando a cada encarnação. Assim, amigos, entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas acreditar que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida faz nossa caminhada valer a pena. Vamos confiar. Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro dia, partimos daqui para o mundo espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. Lembrando que seja no mundo físico ou no mundo espiritual, somos todos recebidos com muito carinho. No Livro dos Espíritos, em sua questão de número 320, Kardec pergunta se os espíritos são sensíveis
as lembranças daqueles que foram caros na terra. E os espíritos respondem que muito mais do que podemos supor. Se eles são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. E se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Eles ainda dizem para nós que os espíritos que retornaram ao mundo espiritual atendem aos nossos chamados pelo pensamento e que no dia da comemoração dos mortos, o maior número de pessoas se comungam, pelo pensamento, e aí os espíritos acodem a esse chamado. Então, na verdade, qualquer dia é dia de enviarmos as melhores vibrações de carinho e de fraternidade aos nossos amores. E os esquecidos, aqueles que não tem ninguém que peça por eles, eles também comparecem diante do túmulo e sofrem por não serem lembrados? Kardec fez esse questionamento na questão 322. E os espíritos dizem: que lhes importa a terra? A ela só nos prendemos pelo coração. Então, lembrando que só existe uma ligação mais estreita quando existe amor, quando existe um sentimento de fraternidade e de carinho. E eles ainda completam dizendo para nós que os espíritos têm todo o universo para si mesmo. Na pergunta 323, Kardec questiona: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontram do que a prece feita por ele em casa? E aí eles respondem: a visita é a manifestação exterior. A prece é que santifica o ato da rememoração, quer dizer, eles acodem aos nossos chamados pela prece, ele se liga, na verdade, pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. Mas onde estão os nossos amores desencarnados? Sentimos falta de todos eles ao nosso lado. E com certeza não estão encerrados nos caixões, nem nos túmulos. Eles prosseguem em atividades de recuperação e merecem de nós o respeito, o carinho, de tudo que nós temos de melhor em nossos corações e em nossos pensamentos. Mas como nós vamos falar com ele dessa nossa saudade, dessa nossa vontade de estarmos juntos? A melhor comunicação é o diálogo, dulcificado pela oração. E é esse o objetivo de nos reunirmos neste dia, para enviar a todos esses amores desencarnados essa comunicação através do diálogo, falando dos nossos sentimentos e da nossa saudade. Então, como nos lembram, os espíritos, no capítulo 27, no item 59, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. E no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18 da prece pelos mortos e espíritos sofredores, os espíritos nos orientam. A prece é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-lhes a coragem e pode desviá-los do pensamento do mal.
É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Então, que a gente sempre lembre dos nossos amores, enviando um pensamento de carinho, fazendo as nossas preces, pedindo por eles para que eles possam ter minorados, né, os seus sofrimentos, compreendendo essa verdadeira vida que é a vida espiritual. Herculano Pires, famoso, né, estudioso da doutrina espírita, escritor, conferencista, nos trouxe um soneto 24 horas após a sua desencarnação, que diz assim: vida e morte. Não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e erra em mares de bonança. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito. Hás de encontrá-lo quando no momento, rompendo as ilusões do teu conflito, possas falar-lhe pelo pensamento. No livro Memórias de um Suicida, o Camilo Castelo Branco, né, que é um dos personagens do livro, né, ele diz que ele observou numa tela o desenho do perfil de pessoas que oravam por ele, olha, e isso o confortava e o ajudava a superar muitas dores, né, as dores que ele sentia em razão do suicídio, e as dores eram superadas por causa das preces. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando Kardec nos traz o depoimento dos espíritos, né? Na parte que fala dos espíritos felizes, o espírito Samson nos diz, a partir de um questionamento de Kardec, né? Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Esse espírito foi evocado ainda quando ele estava sendo velado, né, antes do seu sepultamento. E ele diz o seguinte: meu corpo, pobre mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos os que me estimaram. Obrigado, mísero corpo. E a dona Ivone Pereira, quando ela desencarna, né, no ano de 1984, alguns médiuns que estavam presentes ao seu velório puderam ver o seu espírito em agradecimento ao seu corpo, né, ao seu vaso físico, que abrigara, e num gesto de muito obrigada aos amigos presentes. Então ela veio agradecer aquele corpo que lhe serviu de instrumento nesta encarnação. Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, este livro maravilhoso, ele diz para nós que a morte, ela não existe da forma que nós compreendemos como um aniquilamento. Porque se olharmos no nosso entorno, não existe aniquilamento em parte alguma, e sim transformação. E ele continua nos dizendo que a morte é uma simples transição entre dois atos do destino, dos quais um acaba e o outro se prepara. Ele ainda lembra a cada um de nós da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E ele diz que nós não devemos temer a morte, mas nos esforçarmos por embelezá-la, preparando-se pela conquista da beleza moral. E o Senhor Jesus vem nos informar a respeito da sobrevivência da alma, destacando a importância das vidas sucessivas, abordando os pontos básicos da lei, quando ele nos diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Então, o Mestre Jesus nos fala da reencarnação. Ele ainda nos lembra, né, Jesus, que o seu reino não é deste mundo, apresentando a vida futura como uma lei da natureza e que ninguém pode fugir a ela, né? Então, com a doutrina espírita, essa vida futura tornou-se uma realidade. Então, a ideia clara que todos nós façamos dessa vida futura vai mudar o nosso ponto de vista de encararmos a vida terrena. Porque a vida terrena é transitória. Nós não levamos nem o nosso corpo. Então, é preciso ter resignação, calma e confiança. Todas as dificuldades não passam de incidentes. E a morte não é porta que se abre para o nada, mas sim para a libertação. Então, quando duvidamos dessa vida futura, todos os pensamentos se voltam para essa vida terrena. E, com certeza, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, como nos falam os espíritos, e a doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora, vem nos mostrar essa realidade que ninguém pode fugir. Na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, Kardec nos lembra que essa certeza, né, da vida futura, como acabamos de falar, não vai excluir as nossas apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Quer dizer, a certeza da vida futura, mesmo assim, nós vamos ficar apreensivos nesse momento, né? E ele ainda conclui que muita gente que teme, mas não é bem a morte, mas esse momento de transição, se vai haver sofrimento, se não vai haver sofrimento, né? Porque a gente se inquieta, né? Porque ninguém pode fugir a essa lei fatal, né? A essa transição. Podemos até dispensar-nos de uma viagem neste mundo, de deixar de fazer uma viagem neste mundo, né? Menos essa viagem para o mundo espiritual. Então, ricos, pobres, né? Todos vão fazê-lo. Criança, adulto, idoso, enfim. Por mais doloroso que seja, todos nós voltaremos ao mundo espiritual. Nem a posição, nem a fortuna, nada pode suavizar esse momento de apreensão. E no Livro dos Espíritos, numa nota que ele traz, né, sobre o temor da morte, na questão 941, ele lembra para nós que quando estamos muito presos à vida corporal, com certeza isso vai dificultar muito mais a nossa desencarnação. E ele então lembra que a vida espiritual, né, ela precisa ser trabalhada, como o Leon Denis nos lembrou, né, que a gente possa embelezá-la, quer dizer, conquistar nossas virtudes, essa é a beleza moral. E Kardec, então, diz isso para nós, né? Quanto mais estivermos presos à vida corporal, mais vamos sofrer, porque estamos apegados a esta vida, né? Mais angústias, né? Vamos ter. Então, aqueles que já vivem antecipadamente a vida espiritual, a morte não o assusta. Ele está acima dessas necessidades fictícias, né, criadas pelas paixões, e já experimenta neste mundo esse desapego, né? Então ele aconselha a moderação dos nossos desejos, das nossas paixões, dando ao nosso espírito a calma e a serenidade, né? Felizes devemos estar pelo bem que fazemos, para que a gente possa não ter nenhuma impressão dolorosa, ou melhor, termos o mínimo de impressão dolorosa na hora da nossa desencarnação, né? Então, felizes aqueles que já vivem antecipadamente
a vida espiritual, né? Que não tem esse apego à vida corporal. E aí, com certeza, as apreensões são muito menores, né? A perturbação da morte são muito mais minoradas. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos fala que a morte é inevitável e que o sofrimento que ela gera resulta somente da má interpretação dos objetivos da nossa vida. O objetivo da encarnação é aprendermos, é nos aperfeiçoarmos, e ela é transitória. Então falta uma análise profunda da vida, dos objetivos dessa vida. E aí, como é que a gente vai alcançar a perfeição, como o Senhor Jesus nos apontou, se não tivermos esse planejamento divino, se não retornarmos ao mundo espiritual, voltarmos à carne com outro corpo, com outras perspectivas para seguirmos adiante? Então, Joana pergunta: onde estamos colocando as nossas esperanças? No corpo que se decompõe ou no espírito que sobrevive e continua a sua caminhada evolutiva? Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Palavras de Jesus. Então, queridos amigos, a tristeza é supernatural, mas não permitamos que a saudade se converta em angústia, em depressão, em revolta. Usemos todos os recursos da confiança em Deus, dessa certeza da sua justiça, da sua bondade, porque Deus é amor e Ele de forma alguma quer o sofrimento dos seus filhos. Vamos permitir que a presença do Mestre Jesus acalme nosso coração e tranquilize o nosso pensamento, compreendendo sempre que os afetos verdadeiros não são destruídos pela morte física, não são encerrados na sepultura. Eles continuam a sua caminhada de aprimoramento, continuam nos amando, aguardando o momento do nosso retorno, com toda certeza. E naqueles momentos em que ficamos tristes, sentimos saudades, vamos buscar o coração amigo do Mestre Jesus, quando Ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida o tempo todo para caminhar com Ele. Ele nos diz que Ele é o médico de nossas almas e Ele traz sempre o remédio necessário para as nossas dores. E com certeza, indo ao encontro desse irmão maior, desse amigo querido de todas as horas, nós vamos minorar nossa saudade. Com certeza não vamos esquecer os nossos amores, mas vamos conseguir compreender que eles partiram antes de nós e aguardam o nosso retorno para que todos sejam abraçados, para que a gente possa, nesse reencontro, felizes de almas que muito se amaram, com certeza estaremos aliviados no coração do nosso querido Mestre Jesus. Que Ele nos ampare, que Ele nos envolva de vibrações carinhosas e nos dê a sua paz. Que assim seja, graças a Deus. A prece dessa noite será oferecida a todos os irmãos desencarnados, aos que desencarnaram recentemente, àqueles que não têm
quem peça por eles, aos irmãos, com os nomes nos comentários, aqueles cujos nomes estão passando em nossos pensamentos e aos nossos queridos, que sempre estarão presentes em nossos corações. Vamos orar juntos, sabendo que nossos mortos estão vivos, embora sofrendo uma grande saudade, uma sensação de vazio na nossa própria alma, sentindo muito, muito, muito a ausência dos nossos entes queridos. Pensemos neles como são, seres vivos, atuantes, úteis, que estão trabalhando no esforço de serem melhores. O cristão não precisa de um dia especial para lembrar dos desencarnados. Porém, hoje, os homenageamos como seres queridos, plenos de vida espiritual, se movimentando em outra dimensão, nos vendo, nos ouvindo e sentindo todo o amor que lhes enviamos pelas preces que ofertamos a Jesus em nome deles. Vamos recordar sempre dos nossos queridos com saudade, sim, e desejando-lhes muita paz de espírito, muita fé no Criador e muitas esperanças para um reencontro quando Deus nos permitir. Em nome de todos os irmãos desencarnados, os nossos parentes, os nossos conhecidos e até mesmo dos desconhecidos, vamos pedir, implorar a misericórdia e o perdão desse Pai amoroso que nos permitiu conviver, que nos permitiu aprendermos uns com os outros, que nos permitiu amar-nos e saber que vocês nunca estarão sozinhos, pois Jesus está sempre com vocês, está sempre no meio de nós. Que assim seja. Graças a Deus.